paz esteja convosco, irmãs. Eu espero que todos vocês se encontram bem na presença do Senhor, e juntamente com a família, gozando muita paz, muita alegria, muita saúde, da parte do Senhor Jesus. Nós vamos começar mais uma aula bíblica e nós vamos orar, para que o Senhor venha nos ensinar, venha nos ajudar, abrir a nossa mente, nos dar sabedoria, conhecimento, na palavra do Senhor, porque é isso que nós queremos, crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é o que nós pedimos nesta manhã, Então vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, soberano Deus, nós te louvamos, te damos graça em tudo, Senhor. Este é o momento, Pai, que o Senhor escolheu, Senhor, para que nós possamos, Pai, ó Deus, aprender da Tua palavra, Senhor, crescer em sabedoria, no Teu conhecimento. E é isso que nós pedimos, Senhor, nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Abençoa-nos, Senhor, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, abençoa, Senhor, cada lar, Senhor, que se dispôs, Senhor, a aprender de Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa cada família, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Teu grande amor, a Tua misericórdia, a Tua graça venha nos alcançar de uma maneira sobrenatural, Senhor, neste dia, Pai, nos abençoando, Senhor, nos perdoando, Pai, e nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Irmãs, amados, nós vamos estar falando sobre fé, É um tema maravilhoso, um tema tremendo nas nossas vidas. A fé é algo assim que não pode faltar, na vida do cristão, Então, quando nós temos oportunidade, então sempre nós ensinamos, que a fé faz parte do tripé do cristão, Então, que é o amor, a fé e a esperança. Então não pode faltar nas nossas vidas, E nós sabemos que a fé, assim, por mais que nós falamos, nós não conseguimos expressar, como o amor de Deus. Então nós não conseguimos expressar a fé, Somente Deus pode, expressar e nos ensinar sobre a fé, Esse dom maravilhoso, Esse dom tremendo que Deus deixou para nós, ao nosso alcance. E hoje nós vivemos esse tempo, o tempo da fé, E a palavra de Deus mesmo diz que o justo ele viverá da fé, Então é o tempo que nós estamos, É a época da graça, É uma época de fé, De viver pela fé mesmo. E nós sabemos que a fé é um sobrenatural de Deus, é o sobrenatural, Então é algo assim que, como nós estamos falando, não tem como explicar, expressar, o totalidade da fé, Então cada um na presença do Senhor, crescendo na fé, porque Deus fala tudo que nós fazemos é na medida da nossa fé, Então é na medida ali, da nossa fé. Mas nós sempre temos que ter em mente de estar pedindo Deus para acrescentar, Acrescentar tanto o amor quanto a fé nas nossas vidas, Que anda ali juntinho ali, a fé. Então nós vamos falar um pouco da fé no dicionário bíblico, na enciclopédia. Então nós vamos estar falando um pouquinho, não sei se está dando para ver, aqui eu coloquei aqui, então sobre a fé. Então o tema fé, glória a Deus, Então, fé é confiança na lealdade. A fé significa confiança na veracidade de alguém, confiança nas palavras da Bíblia, Então, a fé, Então, o que significa a fé? Então, a fé, é o significado da fé, Isso expressando, na sabedoria humana, Então, a fé é uma confiança, Fé é confiar, Confiança na lealdade, Então, lealdade aqui tipo assim, na fidelidade do Senhor, Que Deus ele é fiel ao que? A sua palavra,
para cumprir em nossas vidas, né? Então a fé também, ela significa confiança na veracidade, ou seja, confiança na veracidade, ou seja, uma confiança que é verdade, né? Veracidade ali, que é legítima, uma coisa verdadeira, né? E confiança também nas palavras, né, da Bíblia, né? Então nós temos que ter essa confiança na palavra de Deus, né? Então a fé é um sentimento de confiança em algo ou alguém. Então fé é total, né? Total. Então a fé, ela não pode ser, né, falar assim, não, eu vou confiar só a metade, vou confiar 60%, 70%, não. A fé é confiar, então é totalidade, né? Total, né? Um sentimento completo, um sentimento total, né? Em alguém. E esse alguém nós sabemos que é Jesus, né? Que é Deus. Então nós temos que verdadeiramente confiar de todo o nosso coração, né? O total mesmo da nossa confiança. Nós devemos confiar na lealdade do Senhor, na fidelidade do Senhor. Nós devemos confiar na veracidade, na verdade, que Jesus, ele é a verdade. Então nós temos que ter essa confiança em Deus. E nós temos também que ter confiança, nós temos que confiar nas palavras do Senhor, que é a palavra de Deus. Amém? Deu para entender, né? Então isso aí é no dicionário. E nós vamos também ver o significado de fé também, bíblico, né? Que é o nosso versículo-chave, né? Que está aqui em Hebreus 11:1, né? Então é o nosso versículo-chave, né? Deste estudo, que é Hebreus. Então nós vamos ler lá aos Hebreus 11, né? 11:1, onde a palavra de Deus fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé, né? Então, a fé, né, é o firme fundamento, né? Então, para a gente entender melhor, né, aqui, então nós fizemos uma tradução, né? Então, a fé é a certeza, né, de coisas que se esperam. Então, a fé é aquela certeza, né? É o firme fundamento, aquela certeza, né, das coisas que nós esperamos, né? E a convicção de fatos que se não vê. Então, a convicção. Então, a fé, então, é a certeza, né, daquilo que nós estamos aguardando, né, no Senhor, que nós estamos buscando, e convicto. Então, nós temos que estar convictos, né, de fatos que se não vê, né? Ainda que nós não estamos vendo, nós temos a convicção de que nós iremos ver, né? Então, não estamos enxergando, mas nós cremos, nós confiamos que vamos enxergar. Então, isso é fé, é um sobrenatural, né? Sobrenatural mesmo de Deus, né? E, né, de fé, né? De você né, ter aquela certeza de coisas que você está esperando e não está vendo, né? E aquela convicção mesmo, né? Está convicto, né, daquilo que você espera, daquilo que você está buscando, que vai, né, vai surgir, vai acontecer. Então isso é fé, é o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, né? Então é o sobrenatural. E nós vamos estar, né, trabalhando, né, estudando um pouco em cima desse sobrenatural do Senhor, que é esse dom maravilhoso da fé, né? Então ainda, né, independente daquilo que vemos ou ouvimos, ou seja, independente daquilo que nós estamos vendo ou ouvindo, né? Então, independente disso, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa certeza no Senhor, essa confiança, né, que Deus vai nos abençoar, que o Senhor vai mudar a história. Então, essa fé aí, né, na palavra do Senhor, essa fé em Deus, essa confiança no Senhor, né, de que Deus está ouvindo as nossas orações, Deus está ouvindo o nosso clamor, Deus está ouvindo nossas petições,
né, Deus está contemplando a nossa fé. Então logo nós veremos aquilo que nós estamos buscando. Amém? Então nós vamos também falar sobre o autor da fé, né? O autor da fé, né, que está lá aos Hebreus também, 12, né? Carta aos Hebreus 12, 2, né? Onde a palavra de Deus diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Né? Então aqui, né, nós estamos falando sobre o autor da fé. Né? Se você fala assim, o que é autor? O autor, né, é um indivíduo responsável pela criação de algo, né? Ou de inventor, descobridor. Ou seja, autor é aquele que cria, né? Então aqui dá para ver, né? Então nós colocamos aqui o autor da fé aos Hebreus. O autor é aquele que cria, né? Então aquele que cria, ou seja, Jesus é o autor da fé, porque ele criou, né? O Senhor criou todas as coisas, inclusive este dom maravilhoso chamado fé, né? E tanto é que pertence a Deus, né? E aqui fala, né, que olhando para Jesus, então nós temos que olhar para Jesus, que é o autor, o criador e consumador da fé. Ele, né, ele viveu a fé, né? O qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando toda a afronta, né? E assentou-se à destra do nosso Deus, né? Então ele está lá. Então ele suportou tudo isso, né? Suportou, né? Pelo quê? Pela fé, pelo amor, né? Que nós sabemos, o grande amor de Deus, a paixão de Cristo, e também a fé, né? Então ele acreditou, né? Porque fé é você crer naquilo que você espera, é a convicção de fatos que você não está vendo, né? E Jesus, ele nos amou, né? Quando Cristo morreu por nós, ele morreu por nós, nós ainda sendo o quê? Pecadores, nós ainda na imundícia lá, e ele creu, ele acreditou em nós, né? Ele acreditou, né? Então ele confiou. Então ele é o consumador da fé. Então, além de criar, ele é o consumador, né, da nossa fé. Então lá em 1 Coríntios nós vamos ler 2:5, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre a fé. Então está em primeira carta aos Coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios 2:5. Está escrito, né? Está escrito assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, né? Ou seja, a nossa fé, né, ela está o quê? Ela está firmada, né? A nossa fé, ela está firmada, ela está baseada no poder de Deus. A nossa fé, ela apoia totalmente no poder de Deus. Então não é na força do homem, nós não confiamos, né, no dinheiro, né, nem nas nossas condições, na nossa sabedoria, não. Então a nossa fé, ela tem que estar apoiada totalmente no poder de Deus, amém? Então no poder de Deus, a nossa fé deve estar apoiada, firmada, né, no poder do nosso Deus. E nós vamos ler também, né, aos Hebreus novamente, né, 11:6. Aos Hebreus 11:6, onde a palavra de Deus fala assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Ou seja, aqui, a palavra de Deus aqui, ela é extensa, né? Muito extensa, o estudo da fé, né? Muito grande. Então, aqui nós estamos só buscando algumas coisinhas para a gente crescer um pouco, né? Mas você pode se aprofundar, né? Como a gente sempre fala. Então, às vezes, o Espírito Santo, ele mostra algo para mim, ele me revela algo, ele esclarece algo, né, na minha vida,
né? E às vezes outra pessoa vai fazer o estudo e Deus abre mais o leque, né? Abre mais, né? Para que ele venha às vezes compreender mais, venha entender mais. E assim é a palavra de Deus, ela se renova nas nossas vidas, né? E isso é maravilhoso, né? E aqui fala que, a palavra de Deus já fala que sem fé nós não agradamos a Deus, né? Então, se nós queremos agradar o nosso Deus soberano, então nós já temos que começar com fé. Começar pedindo Deus fé, confiando em Deus, né? Porque fé é o quê? Confiar, né? Totalidade. Confiar no Senhor, confiar na sua fidelidade, confiar na sua veracidade, né? Confiar nas palavras da Bíblia. Então, isso é fé. Então, nós temos que crer verdadeiramente que a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Ela é a palavra de Deus. Então, nós temos que ter essa fé. Nós temos que ter essa confiança, né? E nós temos também que ter essa confiança em Deus, né? No poder de Deus. Então, isso é chamado fé, né? Então, ele fala aqui que sem essa fé, sem essa confiança em Deus, né? Na veracidade do Senhor, sem essa confiança na palavra de Deus, nós não agradamos a Deus. Não podemos agradar o Senhor. Então, nós temos que ter fé. Amém? Tá entendendo? Então, nós temos que ter fé. E aqui eu coloquei aqui uma observação, né? Aqui pra gente, só pra gente refletir, né? Que diz assim, né? Numa observação fala assim: a fé é a chave que abre todas as portas, né? Então, a fé é a chave que abre todas as portas. Isso é tremendo. Então, isso é pra gente meditar na nossa vida, né? Então, pra gente começar a meditar. Então, a fé é a chave, né? Então, ela é a chave que abre todas as portas, né? Então, abre a porta, né, do emprego, você tá buscando um emprego, né? A fé, ela tem poder para abrir essa porta, né? Se você confiar em Deus, começar a orar, pedir para o Senhor, e com essa chave da fé, né, abre essa porta. Se você está enfermo, né, Deus traz a cura através da fé, né? Então, se você, né, tudo aquilo que nós necessitamos, né, é pela fé, né? Então, nós pegamos a chave da fé, né, e nós conseguimos abrir, né, abrir essa porta, né, né, essa porta que nós falamos, a porta também, a fé é a chave da vitória, né? Nós falamos também vitória. Então, só pra gente entender melhor, né, o poder da fé, né? Como ela é importante na nossa vida, como ela é importante no nosso caminhar, no nosso dia a dia, porque ela é a chave, né? A chave que nos ajuda a abrir as portas, né? Seja qual for a porta que você está batendo, que você está clamando para o Senhor, né? Nós temos que ter em mente que a fé, né? A fé, ela é a chave, né? A chave que abre essa porta. Deu para entender aí? Só para a gente entender. E da mesma forma, eu coloquei aqui uma observação, só para a gente meditar, né? Então, fala assim: a fé é a chave que abre todas as portas, né? E a descrença, né? A descrença é uma das maiores fraquezas que podemos ter, pois ela fecha as portas para a fé não entrar. Amém? Deu para a gente entender, assimilar. Ou seja, ao mesmo tempo que a fé, né? A fé, a gente entendemos que a fé, ela é a chave que abre todas as portas, né? Aqui fala que a descrença, né? A descrença é uma das maiores fraquezas que podemos ter. Então, uma das maiores fraquezas da nossa vida é a fé, é a descrença, né? A incredulidade, a falta de fé. Então, não pode, entendeu? É algo terrível, algo mesmo desastroso na nossa vida, é a descrença, é não crer, né? É a descrença, não ter fé, né? Então, ela fecha as portas. Quando que a fé, ela abre, a descrença fecha. Então, a descrença vai fechando todas as portas, inclusive a porta da fé, para que a fé não entre nas nossas vidas. Deu para assimilar aí melhor? Só para a gente ir entendendo um pouco melhor
a fé na nossa vida, né? O poder da fé, né? A importância da fé no nosso dia a dia, né? Que é bem melhor nós abrir a nossa mente para entender o poder da fé e buscar viver, né? O poder da fé, o sobrenatural de Deus todos os dias da nossa vida, né? Do que nós deixarmos entrar a descrença, né? A descrença. Então, para a gente meditar. Então, vamos buscar cada dia a fé, né? Quando vier a descrença, né? Vier aquela falta de fé, aquela dúvida, então nós já temos que, né, renunciar. Não, eu não aceito isso na minha vida, né? Então que venha a fé, né? Então que o Senhor me acrescenta fé e começa a buscar pela fé. Senhor, me acrescenta. Senhor, eu quero confiar em Ti, né? De todo o meu coração, é totalidade. Eu quero crer, ainda que eu não estou vendo, né? Então assim nós vamos vivendo, né, as vitórias, né? Então nós vamos alcançando as vitórias no Senhor. Amém? Então deu para entender aí? Então a descrença, né, deu para ver a diferença, né? A fé abre e a descrença fecha. Então vamos analisar direitinho, né? Então a fé também, ela é ordenada por Deus, né? Então o Senhor, ele ordenou, ou seja, ordem é uma ordem, né? Então ordenada por Deus, né, a fé. Então nós vamos ler em Marcos 11, 22, né? Que a palavra de Deus diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, né? Então ordenança de Deus, né? Então ali Deus estava, né, conversando com seus discípulos ali maravilhando, né? Nossa, Senhor, né? Aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, né? Ela secou totalmente, né? Ali conversando, ali admirados ali, né? E Jesus ordenou que eles tivessem fé. E essa ordenança é para nós também, né? Que nós devemos ter fé em Deus. Nós devemos o quê? Confiar totalmente em Deus, confiar na lealdade do Senhor, na fidelidade. Nós devemos confiar na veracidade do Senhor. Então isso aí é confiança. Então Jesus fala que nós devemos confiar em Deus, né? Então ordenança do Senhor. E lá em 1 João também 3, 23, né? 1 João 3, 23, primeira epístola. Diz assim: e o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Ou seja, o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Então este é o mandamento, que nós venhamos crer em Jesus, que nós venhamos confiar no Senhor Jesus, né? Nós venhamos o que? Ter essa confiança, totalidade, confiar que Deus, Jesus verdadeiramente, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, né? Confiar na palavra de Deus. Então nós devemos ter essa confiança e amarmos uns aos outros segundo o seu mandamento. Amém? Eu vou correr aqui um pouquinho e nós vamos estudar um pouquinho também sobre o ministério de Jesus. Então nós estamos falando aqui, então nós queremos ver. Então aqui fala que a fé, né, é o primeiro módulo aqui, nós vamos falar sobre fé no ministério de Jesus, né? Então a fé, nós vamos ver um pouquinho no ministério de Jesus, né? Como que Jesus lidava, né, com tudo isso, né? Então, algumas passagens nós vamos ver, né? Algumas só. Então, uma das coisas que mais nos chama a atenção, né? Que mais, assim, chama a atenção no ministério de Jesus, nós estamos falando, né, no ministério em relação à fé. É o elogio dele à fé das pessoas. O elogio, né? Então, aqui eu até frisei aqui, ó. Fala assim sobre o elogio, né? Então, Jesus sempre buscava ver fé nas pessoas, procurava, ele incentivava, ele ordenou ter fé, né? E Jesus, ele elogiava. Então, o elogio dele é a fé das pessoas. Então, lá em Mateus 8:10, né? Então, nós vamos ver aqui que fala assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Então aqui Jesus, ele está elogiando, né? Foi um elogio, nós estamos falando da parte de elogio. Então Jesus elogiou o quê? Um centurião, um homem, né? Um homem que não era nem do seu povo, nem do povo de Israel, né? E ele falou para Jesus, falou, não, Jesus, né? Basta uma palavra sua, você ordena uma palavra. E eu creio que essa ordem, essa sua autoridade aqui, essa ordem, ela vai chegar até a minha casa, até o criado, né? E Jesus o que? Elogiou. Então Jesus olhou aquilo e falou, nossa, mas nem mesmo em Israel, nem mesmo no povo, né, de Deus lá, o povo escolhido, né, ele encontrou tanta fé. Então, aquele homem cheio de fé, aquele homem totalidade no Senhor, totalidade, confiança na autoridade de Jesus, confiança na veracidade, né, confiança, né, em tudo ali, né, ele confiou em Cristo, né, ali na autoridade do Senhor, e Deus o que? Elogiou, Jesus elogiou, foi um elogio àquele homem, né. E em Mateus também 9:22, Mateus 9:22, nós estamos falando de elogio, né? Jesus, voltando-se, vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou, e imediatamente a mulher ficou sã, né? Então aqui também foi um elogio àquela mulher, né? Então aquela mulher, né, do fluxo de sangue, né, que nós conhecemos a história, né, que ela ouvindo falar de Jesus, então a fé dela foi aumentando no seu coração, até o ponto dela falar assim, nossa, esse homem ele é tão cheio de virtude, que tão somente se eu tocar nas suas orlas, eu serei sarada, eu serei curada deste meu mal, né? E nós sabemos que ela estava sofrendo há muito tempo, né? E assim ela fez, né? E Jesus o que? Elogiou. Jesus falou, tem um bom ânimo, filha, né? E ela ficou ali quando os discípulos, né? Quando Jesus falou, quem me tocou, né? Quem me tocou, né? Porque saiu virtude de mim. E os discípulos, Senhor, mas são tanta gente, uma multidão aqui, e nós vamos saber, né? Quem te tocou, né? Mas Jesus, ele sabia, porque ele foi tocado com fé, muita fé ali, né? E aquela mulher, sabendo que foi ela, que aconteceu tudo isso com ela declarou, né? Ela declarou, contou a história, falou tudo o que tinha acontecido, e Jesus o que? Tem bom ânimo, filha, tem bom ânimo. Então Jesus elogiou ela, né? A tua fé te salvou, né? Então a fé dela salvou ela, a fé curou ela, mudou a história dela, né? Através do que? Da fé. Então a fé, ela abriu a porta, né? Então abriu a porta ali, né? Da cura, do milagre, abriu a porta de uma nova história, né? De uma nova vida. Então ali, mas Jesus, nós estamos falando do ministério de Jesus, então foi um elogio. Então Jesus ali elogiou, né? Aquela mulher, né? Por aquela fé que ela teve, né? E porém, com a mesma intensidade, né? Com a mesma força, Jesus reprovava a falta de fé de alguns dos seus ouvintes, né? Jesus reprovava. Então está escrito aqui, né? Porém, né, com a mesma intensidade, Jesus reprovava a falta de fé em alguns dos seus ouvintes, né? Então Jesus reprovava ali, né? Então Jesus ficava triste. E nós vamos ver em Mateus 8, né, 25. Né, onde Jesus fala assim, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Né? Estamos perecendo, né? Então apavorados, gritando lá, né? Que a água estava entrando no barco, né? Então Jesus estava, né? Estava ali dormindo na polpa, né? E eles ali todo apavorados, e Jesus repreendeu eles, né? Homens de pequena fé, né? Por que duvidaste, né? Por que vocês não têm fé ainda, né? Não tem fé, né? Então Jesus reprovava com a mesma intensidade que ele elogiava. Jesus também o que reprovava, né? Aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, estavam ali do lado dele, né? E ali cheio de descrença, né? Então Jesus repreendeu ele, porque eles foram lá, né? Despertar Jesus, que eles estavam
perecendo, né? Em Mateus também 14:31, a palavra de Deus fala assim: logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena... Amém? Então aqui nós vamos dar continuidade aqui em Mateus 14:31, que diz assim: logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Né? Por que duvidaste? Então aqui é uma passagem que fala sobre Pedro, né? Então Pedro, né, Jesus estava caminhando sobre as águas, né, ali, e Pedro, ele estava ali meio atemorizado, com medo, mas Jesus falou: tem de pano, sou eu, né? Sou Jesus. Pedro logo falou assim: Senhor, se és tu mesmo, né, permita que eu vá te encontrar, que eu ande sobre as águas. E Jesus falou: vem, pode vir, Pedro. E Pedro, né, desceu do barco, começou a andar sobre as águas, né? De repente ele começou a olhar a circunstância, né? Começou a olhar o vento forte, sentir o vento forte. De repente ele começou a perceber que ele estava realmente andando ali. Então ele, tipo assim, tirou o foco de Jesus e voltou para ele. Então quando ele voltou para ele, né, olhando a circunstância que ele estava vivendo, ele começou a afundar, né? Porque ali ele começou a descrença, né? Então a fé dele começou a perder a fé, né? Então ele começou a ter medo ali, né? E Jesus o quê? Segurou ele clamou Jesus, né, para o Senhor socorrer ele, e Jesus repreendeu ele, né? Homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Por que duvidar? Então Jesus repreendia, Jesus não queria, Jesus queria mesmo ver fé nas pessoas, mas ali ele repreendeu, né, com a mesma intensidade que ele elogiou, ele repreendeu ali Pedro ali, porque Pedro duvidou, né? Era para Pedro ter continuado, né? Mas ele duvidou da pequena fé de Pedro, que ele duvidasse. Em Mateus 17, do 17 ao 20, Mateus 17, do 17 ao 20, a palavra de Deus diz: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Né? Então os discípulos perguntou. O 20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, né? Então aqui Jesus também aqui repreendendo, né? Ele repreendeu o quê? Uma geração, né? Uma geração incrédula, né? Uma geração descrente, né? Que não tinha fé, né? E ele repreendeu essa geração de incrédulo, uma geração perversa. E ele falou: até quando estarei eu convosco e até quando vós sofrereis, né? Ou seja, a fé, né? Então a fé é a chave que abre as portas da vitória, né? E a descrença fecha, né? Então aqui vai sofrer por causa da pequena fé, sofrer porque não crê, né? Então sofre por falta de confiar em Deus, né? De dar essa confiança, essa totalidade, né? De confiança no Senhor, né? E aqui também até os discípulos, né? Deus repreendeu, Jesus repreendeu os discípulos dele ali, porque os discípulos ali trouxe e eles não puderam, né, expulsar aqueles demônios do menino, e o pai, né, pedindo socorro, pedindo para ajudar o seu filho, um pai desesperado, né, pediu para Jesus, e Jesus ali repreendeu aquela multidão, né, aquele povo ali todinho. E depois os discípulos foram o quê? Perguntar em particular para Jesus, né? Senhor, por que nós não podemos, né? Qual é o segredo, né? Qual é aí, né, o mistério, né? Qual é o mistério aí, né? Qual é o sobrenatural, né? E Jesus explicou, Jesus falou: por causa da vossa pequena fé, né? Então, por causa da pequena fé. Então, ele falou, porque na verdade, ele fala, na verdade,
Vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, né, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Né? Então, se nós tivermos fé, confiarmos em Deus, confiar nas palavras do Senhor, no poder de Deus, como nós falamos aqui, a nossa fé, ela deve estar apoiada no poder de Deus. Deus fala assim que grandes coisas nós iremos fazer, grandes milagres, grandes coisas nós iremos fazer através do quê? Da fé. Amém? Da fé ali, do sobrenatural de Deus. Tá dando para entender? Em Mateus 8:10, né? Mateus 8:10, Jesus ficou surpreso, né, com a fé de um comandante militar, que nós já falamos, e exclamou, né? Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, né? Então ali nós estamos falando de repreensão. Então ali também, ao mesmo tempo que ele elogiou o centurião pela fé dele, ao mesmo tempo também ele repreendeu, né, o povo de Israel. Porque ele falou assim, olha, nem vocês lá tiveram fé dessa forma. Então foi uma repreensão também para o povo de Israel. Porque ele não encontrou fé no povo de Israel. Amém? Deu para entender aí? Nós temos que entender. Amém? E em Mateus 15:28, Jesus também ficou impressionado com a fé de uma mulher gentia, desculpa. Então Jesus também ficou impressionado, né, com a fé de uma mulher gentil e exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então aqui nós sabemos que é da mulher de Cananeia, né? É uma mãe também que estava sofrendo, clamando também pela misericórdia do Senhor, que Jesus, né, curasse a sua filha, né? E Jesus aqui, né, ele ficou impressionado, né? A fé daquela mulher impressionou Jesus, impressionou de uma tal forma, Jesus ficou tão impressionado que ele falou assim: ó mulher, grande é a tua fé. Entendeu? Porque Jesus ali ele provou aquela mulher, ele viu aquela mulher sendo provada em várias circunstâncias, né? E aquela mulher ali firme, aquela mulher ali confiante ali em Cristo, confiante que ela ia receber, que a filha dela ia ser curada, que ela necessitava daquela bênção. Então ela ficou ali firme, né? Total confiança em Jesus. E Jesus viu essa fé. Então Jesus olhou lá no coração dela e falou: grande é a tua fé, grande é, mulher, a tua fé. E ele falou: seja isso feito para contigo como tu desejas, né? Então, como ela desejava no coração dela, assim ia acontecer. Então, por quê? Porque a fé, a chave que abriu o quê? Abriu ali aquela porta do milagre, né? A fé dela alcançou aquele milagre para a sua filha. Amém? Tá dando para entender aí, né? Então, dá um glória a Deus aí, amém? E em Marcos 9:23, a palavra de Deus fala assim: Jesus disse para um pai desesperado pela libertação de seu filho: tudo é possível ao que crer, né? Então aqui também, né, Jesus aqui também repreendeu aquele pai, né? Então era um pai desesperado, pedindo a libertação do seu filho, né? E Jesus falou para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, né? E aquele homem, quando ele olhou também para dentro dele, ele viu que ele era descrente, né? Ele estava envolvido tanto naquela situação, naquele sofrimento, ele não estava conseguindo crer, né? Mas ele falou, ele pediu Jesus, né? Então ele pediu para que o Senhor ajudasse na incredulidade dele, né? Tivesse misericórdia da incredulidade dele, né? E Jesus falou para ele, né? Se tu podes crer, tudo é possível, né? Tudo é possível ao que crer, né? Então tudo é possível. Então a fé é a chave que abre todas as portas, abre o sobrenatural de Deus, né? Então nós agradamos o Senhor com a nossa fé, amém? E quando nós agradamos a Deus, Ele é galardoador, então Ele é abençoador daqueles que o buscam, né? Daqueles que confiam no Senhor. Amém? Deu para entender?
né? Glória a Deus. Aqui nós colocamos aqui uma reflexão que diz assim: se você deseja ter fé em Deus, você precisa acreditar que as palavras escritas na Bíblia são verdadeiras. Então, se você busca, né, ter fé, se você pede para o Senhor, né, se dentro de você percebe que você ainda tem dúvidas, né, e que isso realmente atrapalha dos milagres de Deus chegar até a sua vida, da cura chegar, né, do Senhor realizar os teus sonhos, né, então você pode pedir para o Senhor acrescentar essa fé. Senhor, acrescenta, né? Então nós temos que pedir, porque Ele é autor, Ele é o criador da fé. Então nós vamos pedindo para Jesus, confiando, né, que Ele vai aumentar a nossa fé. E nós precisamos o quê? Né? Crer na Bíblia. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Crer que as palavras do Senhor, elas são verdadeiras, né? Então nós temos que crer e devemos também ouvir a palavra de Deus. Então, crer na palavra e quando nós ouvirmos, né, e ouvir, e buscar ouvir, porque quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, ouvir é entender, né, então não basta só ouvinte, ser ouvinte, né, então nós temos que entender, nós temos que ouvir e entender o que a palavra de Deus está falando conosco, o que Deus está tratando, o que o Senhor está pedindo, o que o Senhor está mandando, ordenando, e nós temos que praticar. Então, quando nós fazemos, né, isso aí, então logo nós estamos adquirindo fé. Então, nós já estamos vivendo pela fé. E nós já falamos, né, que a descrença, que a incredulidade, que é uma das maiores fraquezas que podemos ter, pois ela fecha as portas para a fé não entrar. Então, a descrença, duvidar. E Jesus fala para nós não duvidar, né? Então, a fé, ela é essencial para a nossa salvação, pois é a maneira usada por Deus para justificar os seus filhos, né? Então a fé, ela é muito importante na nossa vida, né? Então a fé, ela é essencial, né? Essencial, né, para a nossa salvação, ela é essencial para o nosso viver, ela é essencial todos os dias na nossa vida, todos os momentos. Tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer com fé. Amém? Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre a fé. Nós vamos continuar, né? Nós vamos ter mais uma aula sobre a fé. Na próxima aula, né, nós vamos estar falando, né, o que a fé traz ao que crê, né? Então nós vamos estar falando sobre esse tema, que a fé ela traz ao que crê, nós vamos ver. Nós vamos estar falando também sobre um tema falando assim, a fé, ela habilita o que crê, né? Então ela traz bênçãos para as nossas vidas, para aquele que crê. Ela também habilita, né? Ela habilita aquele que crê. Nós vamos ver também alguns exemplos, né, de pessoas da fé, né, heróis da fé, nós vamos ver também, né, e a conclusão. Então, eu espero vocês na próxima aula para a gente continuar esse estudo, né, em nome de Jesus, amém? Peço a Deus que venha te abençoar a tua casa, a tua família, né, que você venha cada dia, né, ter o prazer, né, de estudar, de ouvir, compreender e praticar a palavra de Deus e crescer em fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoa a sua vida.